esse caso aqui, o Scout está aí para vocês novamente. Nesse Scout aqui tem um sinal radiológico muito legal, mas assim, eu só vi isso retrospectivamente. Então, se você estiver vendo agora o sinal radiológico, vou te admirar muito, mas se não vi, depois eu mostro para vocês no final do caso, tá? Então, ó, olha aqui, o sinal radiológico está aqui. Se você já souber o que é, escreve aí no chat, mas se não, vamos aqui para o caso, eu vou passar bem devagar para vocês tentarem formular suas hipóteses, beleza? Bom, bora lá. Qual é a história desse paciente? Esse paciente é um paciente que está com a dor epigástrica, ele tem 54 anos, está com a dor epigástrica intensa, irradia para o dorso essa dor, e ele também está vomitando muito. Conseguiram ver alguma coisa? Eu vou passar uma segunda vez, uma velocidade mais acelerada agora, tá? Acelerou demais. E aí, viram? Bom, gente, o achado, ele tá no andar superior do abdômen. Então, eu botei esse caso aqui, primeiro porque é um caso do dia a dia importante que você reconheça, e segundo, para pegar no pé de vocês que às vezes pedem os exames sem contraste. Eu sei que tem muita gente aqui que não é radiologista, não é residente, não vai fazer radiologia, simplesmente quer aprender tomografia porque quer ser um profissional melhor. E o ser um profissional melhor passa muito por saber como solicitar os exames, tá? Então, olha só. Esse exame aqui, o paciente está com dor epigástrica, certamente ele estava com abdômen agudo, abdômen doloroso. E eu não sei que tara existe nos solicitantes que gostam tanto de pedir tomografia do abdômen sem contraste. É uma tara universal que eu não consigo entender, gente. É como se tomografia de abdômen devesse ser feito sem contraste e só em alguns casos injetar. Só que tomografia de abdômen é exatamente o contrário disso. A tomografia de abdômen deve sempre ser feita com contraste e só em alguns casos não injetar. Quais são esses alguns casos que a gente não vai injetar? Quando você não indicou bem o exame não era para ter sido feito, é um exame mal indicado. Quando o exame é mal indicado, obviamente vai ser normal. E, obviamente, eu não vou injetar num paciente que não devia nem estar fazendo o exame. E a segunda situação em que eu não vou injetar é quando eu estou vendo um cálculo ureteral. O paciente tem cólica nefrética, eu faço o exame e tem cálculo ureteral lá, obstruindo aquele ureter, dando a dilatação e sendo responsável pela dor. Porque até um paciente com cólica nefrética que eu não vejo cálculo ureteral, se a cólica nefrética é nefrética mesmo, você tem que injetar. Por quê? Porque pode ser um infarto renal, que a clínica é exatamente igual à clínica da cólica nefrética. Ok? Então você vai ver infarto renal sem injetar? Não vai. Patologia de abdômen, gente, a grande maioria esmagadora precisa injetar contraste. Então, primeiro, indique bem o exame. Mas se você indicou bem, injete. Beleza? A não ser que você esteja pensando em cólica nefrética, pensando em cálculo ureteral, e de fato existe aquele cálculo ureteral quando faz ali o sem contraste. Aí você para por aí, já está explicado e acabou. Alguns casos, mesmo com isso, você pode querer injetar. Por exemplo, você já está pensando em cálculo ureteral, mas o paciente também está com febre. O paciente está com suspeita de uma pielonefrite obstrutiva complicada. Você vai ter que injetar para avaliar isso melhor. Beleza? Então larga dessa tara de pedir TC de abdômen sem contraste. Esse aqui é um exame clássico do tipo de TC que deveria ter injetado e não injetou. Tá? Então, ó, o que a gente está vendo aqui? Boa Marina, boa Nádia, muito bem.
O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o pâncreas. E aí, ao redor do pâncreas, eu tenho um adensamento da gordura. Olha só como a gordura aqui está mais sujinha do que a gordura, por exemplo, lá do subcutâneo. Ela está mais densa, está mais cinza claro do que o restante dessa gordura aqui. Beleza? Então, ó, eu tenho um adensamento da gordura peripancreática, sobretudo aqui na região da cabeça pancreática. Eu tenho aumento volumétrico predominantemente da cabeça pancreática, tá? E eu posso pensar aqui em pancreatite. Ah, João, será que eu não poderia pensar em tumor pancreático? Talvez, se tivesse injetado, eu pudesse pensar em tumor pancreático. Mas sem injetar contraste, como é que eu vou ter certeza? Não dá pra pensar, porque se tiver um tumorzinho aqui, eu não vou ver. Beleza? Mas, claro, a existência desse adensamento dos tecidos adiposos ao redor da cabeça do pâncreas faz eu pensar que esse aumento volumétrico da cabeça seja por uma inflamação e não por um tumor. Só que existem outros achados nessa TC que nem sempre a gente consegue ver, que falam mais a favor ainda de uma pancreatite. Por exemplo, quando eu venho aqui para o fígado e eu olho aqui a loja do fígado, eu eventualmente consigo ver aqui essa hipodensidadezinha que é a vesícula biliar. E raramente, tá? Porque cálculo de vesícula normalmente não é visível na tomografia, normalmente ele é completamente invisível, o cálculo de vesícula biliar. Raramente eu consigo ver um conteúdo mais denso dentro da vesícula, ali na loja da vesícula. E isso aqui pode significar cálculo. Beleza. Aí eu vejo um conteúdo mais denso ali, que pode ser um cálculo. Aí eu vejo também que o colédoco que está unindo aqui, tá vindo lá do porta-hepátis e tá vindo aqui, para a cabeça do pâncreas, para desaguar lá na papila maior. O colédoco é essa estrutura aqui, que também tá difícil de ver, adivinha por quê? Porque tá sem contraste. Então, colédoco, se eu medir aqui, tá dando 15 milímetros. Um colédoco normal, normalmente ele é menor do que 6 milímetros, tá? A depender da idade, você tolera até mais, tolera até 10 milímetros em pacientes muito idosos ou em pacientes que tiraram a vesícula. Mas colédoco acima de 10 milímetros frequentemente é patológico, tá? É um colédoco que eu fico preocupado pensando em uma causa obstrutiva. E assim, se eu estou vendo material denso ali, é muito fácil para mim pensar que possa ser cálculo. Um cálculinho desse migrou, obstruiu o colédoco e aí fez uma pancreatite. Qual é a principal causa de pancreatite? Biliar. Beleza? Então, ATC não é o método ideal para avaliar a pancreatite biliar. Na verdade, não é o método ideal para avaliar a etiologia da pancreatite, né? Para avaliar vesícula e colédoco. Não é. O método mais acessível para isso é o ultrassom e o método padrão ouro, a colangioressonância. Mas veja que quando eu presto atenção e eu sei o que eu estou procurando, é muito mais fácil de encaixar as coisas na possibilidade do que eu estou ali pensando, já que a clínica do paciente também é uma clínica muito mais para pancreatite aguda. Isso exime o fato de que esse exame deveria ter sido com contraste? Não, mas pelo menos ver essa constelação de achados me tranquiliza muito mais de pensar em pancreatite. Então a gente tem bastante adensamento da gordura, aumento volumétrico aqui da cabeça pancreática. Veja que eu tenho umas lâminas líquidas, e espessamento das fáscias, fáscia renal anterior, fáscia lateroconal. Então, achados típicos de pancreatite. O que eu deveria ter aqui também? Eu deveria ter contraste na fase arterial para ver se o parênquima do pâncreas está realçando ou não. Porque se ele não estiver realçando, eu posso estar diante de necrose, ou seja, muda totalmente o prognóstico do paciente de uma pancreatite edematosa simples para uma pancreatite necrohemorrágica, tá? Agora, atenção, esse aspecto de necrose, você tem que ter muito cuidado com ele nas primeiras 48 a 72 horas. O ideal é você avaliar a presença de necrose após 48 a 72 horas. Porque aí sim, depois dos primeiros 2 dias, se você encontra necrose, se você encontra uma área do parênquima hepático que não está realçando, aquilo é necrose mesmo. Nos primeiros dias, quando você tem pancreatite edematosa muito intensa, tem muito edema no parênquima,
eventualmente aquele parênquima pode não realçar tão bem e você confundir isso com necrose, beleza? Então, o ideal é fazer a tomografia após 48 a 72 horas.